Boa tarde a todos. Quero também... Posso tirar a máscara, presidente? Obrigado por me autorizar. Venho aqui discutir também esse projeto de lei, que é o 771 de 2011, da vereadora Luana Alves, do PSOL, que implementa... Opa, 2021. Acho que eu estou atrasado aqui. 2021. 771 de 2021, que implementa a obrigatoriedade de capacitação dos professores da rede de ensino público e privada para atuação na promoção de igualdade racial e da outras providências. Queria ler aqui o projeto, até para poder discutir e passar para os pares. Diz o seguinte: artigo 1º. Institui a obrigatoriedade dos professores da rede pública e privada na cidade de São Paulo receberem anualmente capacitação para atuação na promoção de igualdade social. A capacitação é obrigatória aos professores que lecionam na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A carga horária dos cursos de capacitação deve ser de, no mínimo, 8 horas. Artigo 2º. O Comitê de Prevenção e Combate ao Racismo Institucional ou órgão competente para a temática das relações étnico-raciais no município será o responsável, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, pela elaboração das diretrizes do curso e pela fiscalização do seu oferecimento. Artigo 3º. As despesas recorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Embora tenha aqui o parecer conjunto das comissões, que diz o seguinte, que a proposição de autoria do vereador... Opa, tá errado esse aqui. Eu quero o parecer... Ô, Breno, tá errado o parecer aqui. Eu preciso do parecer desse PL, por favor. Aqui está o do 771. Não, é esse mesmo, né? Não, tá errado. O nome tá certo, mas o conteúdo tá errado aí, ó. O número tá certo, mas o conteúdo tá errado. Ele vai buscar lá. Eu vou, inclusive, aproveitar o tempo para ler a justificativa aqui da vereadora. Esse projeto de lei está inserido no programa das 10 medidas de combate ao racismo institucional, propostas pela vereadora Luana Alves em novembro, mês que abriga o Dia da Consciência Negra. O programa se articula através da construção de projetos de lei que abordam diferentes aspectos das dinâmicas institucionais, visando combater, no âmbito das instituições, o racismo que persiste na sociedade brasileira. Embora o Brasil seja um país em que mais da metade da população é negra, ainda perdura em nosso país estruturas que promovem a discriminação racial. Essa realidade se manifesta em diferentes âmbitos da nossa sociedade. É exemplo do fato de que negros, embora sejam a maioria da população, são minoria nos espaços políticos do poder. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, os negros são apenas 24,36% dos parlamentares. Essa é a nova essa é do mandato atual, 2018, né? Bom, diante do racismo que vige na sociedade brasileira, é necessário que as instituições tenham o compromisso de debater e combater essa realidade discriminatória, sob a pena de apenas atuarem para reproduzi-la, como afirma o teórico Silvio de Almeida, o que é o racismo estrutural. Por isso é necessário que o município de São Paulo apresente medidas efetivas para o enfrentamento à discriminação racial na cidade. Nesse sentido, o âmbito educacional sempre foi in locus importante na luta contra o racismo. Para que essa legislação seja efetivada, é essencial que os educadores estejam aptos a abordar em sala de aula essas temáticas. Por isso, deve o município investir na formação continuada dos professores da rede pública municipal, bem como fiscalizar para que as escolas particulares invistam na formação do seu quadro docente, com vistas ao combate da discriminação racial e valorização da história negra e também indígena.
Essa é a justificativa do projeto da vereadora. E embora o parecer conjunto das comissões diga que o presente projeto de lei, de autoria da nobre vereadora Luana Alves, que dispõe sobre a implementação e obrigatoriedade da capacitação dos professores da rede do ensino público receberem anualmente capacitação para atuação na promoção de igualdade social e da outras providências, a propositura prevê que os professores da rede pública e privada devam receber anualmente capacitação para atuação na promoção da igualdade racial, sendo obrigada aos professores que lecionam na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio com carga mínima horária de 8 horas. A autora justifica que é necessário o município de São Paulo apresentar medidas efetivas para o enfrentamento de discriminação racial na cidade. A Comissão de Constituição e Justiça dá pela legalidade, a Comissão de Administração Pública também se manifesta favorável ao projeto de lei. Também a Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, no âmbito da sua competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável. Da mesma forma, parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em relação aos aspectos que deve analisar, que ressalta que a iniciativa é de grande importância para o nosso município. E a Comissão de Saúde e Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua competência, também ressalta que o projeto é oportuno e meritório, favorável, portanto, parecer. Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento, do qual inclusive eu participo, nada tem a se opor, tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está condizente com os referendos legais da conduta fiscal, favorável, portanto, é o parecer. Parece, assim como foi me antecedido aqui pela vereadora Sonaira, um projeto extremamente positivo. E eu até entendo que boa parte dele é positivo. E eu fiz questão de me inscrever, presidente, exatamente para tratar 2 pontos. Claro, eu tenho a mesma preocupação que a vereadora Sonaira tem, né, com esse cuidado na capacitação, para a gente também não gerar aí um entendimento contrário à questão da igualdade quando se frisa demais esse ponto. Será que não se divide mais ainda? Então, essa é sempre uma preocupação e isso tem que ter, se prosperar esse projeto, se passar aqui nessa casa, se for para a prefeitura, sancionar e depois ainda vai existir o decreto depois ainda vai ter a regulamentação. Então, a minha preocupação ela está lá na frente desse projeto, na regulamentação, porque o foco na igualdade a gente tem que ter mesmo na nossa cidade, na nossa sociedade. E aqui eu quero fazer um gancho do que a gente tem visto, e por isso me solidarizei com a vereadora Sonaira, porque nós precisamos ter igualdade também aqui nessa casa. Eu tenho certeza que o presidente Milton Leite e a mesa diretora têm se dedicado a trazer essa igualdade, mas também é fundamental que a gente tenha esse posicionamento em todos os momentos, inclusive quando a gente propõe e cumpre esse acordo nessa casa. A gente não pode ter vereador A que tenha, às vezes, mais facilidade de entrar num acordo do que o vereador B. Não vou dizer de entrar no acordo, mas sim de ser pressionado a cumprir um tipo de acordo, se é que os vereadores me entendem. Eu acho que todos estão entendendo aquilo que eu estou querendo dizer. Nós vimos hoje aqui, infelizmente, um ponto que chamou muita atenção para alguns, porque nós ouvimos aqui um certo entendimento de desigualdade. E aí, voltando ao projeto, essa é a minha preocupação. Mesmo entendendo que trabalhar a igualdade na nossa sociedade, eu não falo somente da racial, eu falo em todos os aspectos, ela é fundamental. A gente vê casos de desigualdade em vários âmbitos. Os vereadores sabem também do próprio histórico aqui da nossa Câmara. A gente vê casos desse de desigualdade e que a gente tem que trabalhar, sim, essa questão de igualdade, mais especificamente na igualdade racial, como foi colocado aqui pelo projeto da vereadora Luana Alves. Então, qualquer tipo de divisão para a gente é péssimo. É isso que eu quero aproveitar a dizer, né? A gente vê aí
infelizmente, aí eu me dirijo diretamente às vereadoras, a gente tem a própria questão, e é uma briga constante, eu vejo as vereadoras aqui, falando das questões das desigualdades de homens e mulheres nas empresas, nas questões até mesmo salariais. Eu acho que a gente, quando fala de um tema de igualdade, a gente tem que pensar no todo. Claro que legislar de forma particular, pontual, como está sendo feito aqui. Mas é importante esse momento para a gente também poder discutir isso. E o segundo ponto que eu venho falar aqui, até porque eu vou daqui a pouco passar o tempo para o próximo orador inscrito, mas é referente quando fala aqui da obrigatoriedade de capacitação dos professores da rede de ensino público e da rede privada. Me incomoda um pouco quando a gente legisla obrigatoriedade do privado, né? Eu, desde o meu outro mandato, sempre que vinha algum tema, olha, vamos legislar para enquadrar o privado, para fazer dessa forma. Eu defendo de outra forma, e assim tenho esse direito e tenho a representatividade tal qual todos os vereadores aqui que eleitos foram para estar nessa casa para representar esse pensamento. E no meu pensamento, e naquilo que eu defendo, eu tenho muita dificuldade quando vejo um projeto que fala exatamente sobre a obrigatoriedade na questão privada. Embora entenda que o projeto da vereadora Luana é extremamente meritório, eu diria que está 80% muito bom. Ele está numa primeira fase de discussão, então a minha votação talvez possa surpreender alguns, mas eu acho que esse projeto a gente pode, e nós iremos discutir num segundo momento. Eu acho que é fundamental a gente trabalhar todos esses temas quando a gente fala de igualdade na nossa sociedade. Nós vimos e passamos, vereador Eli Correia, nós vimos e passamos uma divisão na raiz da nossa sociedade nesse momento eleitoral. Nós vimos casos de violência por causa de uma divisão de entendimento, aí no caso político. Toda forma que a gente tiver que fazer, todo esforço que a gente tiver que fazer nessa casa, seja através de diálogo, seja através de, depois do diálogo, projeto de lei, ou seja através de cobrando a prefeitura que nas suas ações, nos seus próprios municipais, possam trabalhar a igualdade, é fundamental para que a gente possa se dedicar como vereadores e representantes populares que somos, para a gente ter uma igualdade cada vez maior na nossa cidade. Então, é dessa forma que eu queria me pronunciar aqui, presidente. Então, repetindo, entendo que é um projeto que, nesse momento, deve prosperar para que a gente possa, com diálogo, com entendimento, trazer aí essa discussão, como vai ficar nessa questão privada, que essa é a minha única dificuldade a princípio nesse projeto, essa é a minha única dificuldade, como vai ficar essa questão do privado. Então, nesse momento, termino a minha fala, presidente, agradecendo o tempo aí, agradecendo a divisão do tempo da vereadora Sonaira por ter me cedido aí esse tempo, e agora eu passo para o Rubinho, que vai dividir o tempo. Muito obrigado, boa tarde a todos e boa votação. Próximo orador, o vereador Rubinho. Registre a presença da vereadora Elaine do Quilombo, por favor.